Deixa eu fazer uma rápida introdução aqui. Essa semana nós recebemos aqui profissionais da área médica para falar sobre o Setembro Amarelo, né? Duas psicólogas com quem a gente conversou aí durante cerca de 20 minutos e elas trouxeram algumas informações muito interessantes e importantes. E a partir dali também surgiu a ideia de que nós abordássemos o tema da depressão a partir da perspectiva bíblica, ou seja, da palavra de Deus. E vamos fazer isso toda sexta-feira durante esse mês. O primeiro convidado a falar sobre a depressão a partir da Bíblia, a palavra de Deus, é o pastor Policarpo, com quem nós vamos conversar a partir de agora. E depois nós vamos lançar o convite aí para outros pastores, para assim como o pastor Policarpo estarem aqui também nas próximas sextas-feiras ou nas sextas-feiras desse mês de setembro, para que a gente possa conversar sobre o assunto. Pastor Policarpo, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Seara. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde, Ziranda, boa tarde também para Letícia. Mando também uma boa tarde para Lagoa de Santo Antônio, em especial para a Igreja Cristã Evangélica Nova Aliança. Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor, vamos entrar então no tema da depressão, que é considerado o mal do século ou doença da alma. O que nós podemos encontrar na Bíblia que possa nos levar a refletir sobre a questão da depressão, né? Luiz, em primeiro lugar, como é sabido, né, eu creio que da maioria da população, nós estamos nesse mês, é o mês de setembro, né? O Setembro Amarelo. Então, esse foi esse programa, né, ele foi criado a partir de 2015 pela CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, todos os meses de setembro, né? Então, assim como tem o Setembro Amarelo, tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul e por aí vai. E o objetivo é justamente divulgar e procurar diminuir, né, o número de suicídios no Brasil, né? Chamar a atenção para o problema do suicídio. A questão do suicídio. Que tem como causa principal exatamente esse estado depressivo que acomete as pessoas. Então são muitas as causas, né, que levam a pessoa a cometer suicídio. Alguns dados assim mais recentes, por exemplo, aqui em relação ao Brasil, por exemplo, a cada dia, né, 32 pessoas em média tiram a vida. Então isso vai dar mais de 12 mil pessoas que morrem aqui no Brasil vítimas de suicídio. O grande público, né, que acaba engrossando essa estatística são justamente os jovens. Nós temos também aí dados também da Organização Mundial da Saúde que, por exemplo, nos Estados Unidos, 47 mil pessoas em média por ano tiram a própria vida. E totalizando aí no mundo todo cerca de 1 milhão de pessoas, um pouco mais de 1 milhão de pessoas que tiram a sua própria vida. E para quem pensa que o principal fator seria a dificuldade financeira, o problema econômico que o mundo enfrenta, não é, porque o Brasil não está no topo, né, do ranking dos países onde mais as pessoas tiram a própria vida, ou seja, praticam o suicídio. É interessante quando você pega essa estatística, pastor Policarpo, porque você vai ver que países onde as pessoas têm menos problema financeiro, como por exemplo a Suíça, a Suécia, o Japão, é onde há um mais elevado índice de suicídio. Esse suicídio, Isso explica, por exemplo, a falta de Deus na vida das pessoas, no coração do ser humano? Passa muito, né, por essa falta, né, dessa busca por Deus, né, por dessa intimidade com Ele. Mas, assim, um dado preocupante também, Luiz Augusto, é porque o suicídio ele também tem adentrado, né, no meio evangélico. Então, às vezes, né, assim, quando nós nos deparamos com algumas notícias de pessoas, né, que são servos do Senhor e de repente cometem
suicídio, né? Seja um membro, seja até mesmo pastores, né? Tem chegado notícias, né, a respeito de pastores. Há um movimento assim dentro da Igreja Batista, né, para tentar debelar esse mal que assola, né, dentro da Igreja evangélica brasileira. Mas são vários os fatores que podem levar. Você falou aí a respeito de, por exemplo, pessoas que muitas vezes a gente olha, né, estão bem de vida, não tem preocupações financeiras e tudo, e de repente cometem suicídio. Então, assim, à luz da Bíblia, né, nós vamos tentar explicar um pouco aqui o que é que leva uma pessoa, né, a um estado depressivo, né, o que é que pode ser feito, quais são as causas disso, como é que a pessoa pode enfrentar e como ela pode sair também desse estado depressivo. Agora, eu trouxe aqui uma... É interessante que na Bíblia a gente vê alguns casos, né, de pessoas que pediram para morrer, inclusive, a Deus. Né? O caso de Elias, o próprio Moisés. Isso, né? Temos diversos casos de servos de Deus que passaram por um período de depressão. Né? É interessante porque a Bíblia, né, ela vai registrar, se você considerar que Sansão, né, ele se cometeu suicídio, né? Embora para alguns digam que ele morreu em combate. Mas se você considerar que Sansão possa ter cometido suicídio, então, no Antigo Testamento, nós vamos ter ali o registro de 5 suicidas, né? E no Novo Testamento temos um que é, no caso de Judas Iscariotes, o que traiu Jesus. Eu gostaria até de ler aqui Pois não. até um quadro aqui, um box, né, de uma revista, que é da Lições Bíblicas, né, Valores Cristãos, da página 40, do segundo trimestre de 2018. Ele diz assim, eu estou fazendo a leitura aqui do texto, diz assim: há dados alarmantes a respeito do suicídio. Está mais do que na hora de considerarmos este assunto de acordo com a seriedade que ele requer. Não é de hoje que o suicídio tem sido um fato que perpassa a realidade de muitas igrejas locais. São membros que, infelizmente, dão cabo da própria vida. Outros são pastores experimentados no ministério que, não suportando o sofrimento, põem fim à própria existência. Esse problema é um drama que tem ligação direta com os transtornos de humor manifestados na depressão, no transtorno de ansiedade, nas esquizofrenias, dentre outros, como revelou uma pesquisa médica recente. O mais dramático é que esses transtornos têm tratamento adequado por intermédio de medicamentos e de terapias profissionais. Ore ao Senhor e peça a sabedoria do alto para que, se for o caso, oriente as pessoas que, porventura, vivem o calabouço da depressão a procurarem ajuda profissional, paralelo à terapia espiritual. Tal orientação pode salvar vidas. E aí ele, né, o autor aqui da revista, é publicado pela CPAD. E Luiz e os demais que estão aqui na sala e escutam, nós poderíamos, né, começar assim com algumas perguntas a respeito da depressão. Né? Alguém que imagine que o crente não pode ficar deprimido, mas nós temos muitos exemplos de pessoas que ficaram deprimidas. Mas algumas perguntas que nós poderíamos fazer é: como enfrentá-la? E quais são as suas causas? Então, é muito interessante que a gente possa fazer uma análise a partir da perspectiva bíblica. E eu gostaria, né, eu colocaria até aqui, né, como as causas da depressão. Primeiro, por exemplo, a oposição, frustração, medo e angústia. Então, por exemplo, oposição. Sempre que nós vamos realizar, né, algum trabalho, estamos prestes a realizar ali um trabalho que seja importante para Deus, nós vamos enfrentar algum tipo de oposição, algum tipo de ataque, né, do inimigo. Então, essas investidas, né, que se tornam de maneira inesperadas aqui, né, elas acabam se tornando assim uma oposição sistemática contra o servo do Senhor. Qual é o objetivo? É minar a confiança que ele tem na proteção divina. Eu até pegaria aqui, né, um versículo de João, capítulo 16, verso 33. Na minha versão, né, Nova Almeida atualizada, que Jesus diz assim, né: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar.
logo em seguida, né? Aliás, aqui é Pedro, desculpa, aqui é Pedro falando em capítulo 5, verso 8. Jesus, em João 16:33, ele vai dizer: no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então, você citou Elias, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, quando Elias, né, chegou a Jezreel, soube que Jezabel, né, queria tirar-lhe a vida, ele vai tomar algumas atitudes ali que vai revelar o seu estado depressivo. Interessante. E o caso de Elias demonstra que a pessoa, depois de uma grande vitória, de um grande êxito em alguma jornada, ela, ao invés de estar mais fortalecida, ela está mais suscetível ao a medo, desenvolver um quadro depressivo. Né? Então, no caso, né, nesse caso aí de Elias, a gente vai estar falando aqui um pouco sobre ele, né? Então, há uma oposição, né? Tem alguém que tenta tirar a vida dele. E em 1 Reis 19, 1 e 2, diz assim, né? Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhes que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. E aí isso colocou um terror, né? Ali foi o suficiente para encher Elias de medo, não. Ele chegou ao pânico mesmo. Chegou ao pânico, um outro motivo, né? Depois vamos falar um pouco ainda mais sobre Elias. Um outro motivo são as frustrações, que é aquele, né, o sentimento de incapacidade, de fracasso diante de um trabalho, da realização de um trabalho, e aí pode muitas vezes levar uma pessoa a um quadro depressivo. E os filhos de Deus não estão imunes a essa situação. Então, esse sentimento de frustração vai colocar na cabeça de que ela não tem, a vida, né, não faz mais nenhum sentido para ela. E aí nós vamos novamente aqui nos valer das Sagradas Escrituras, porque a palavra diz, né, a palavra vai dizer assim, que ele, né, no caso Elias, ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Pois é, a gente vê tudo isso realmente desencadeado em Elias, né? Por exemplo, ele fugiu, abandonou, né? Tentou escapulir, se esconder, encobrir-se, desistir, abandonar e até largar tudo que ele estava fazendo para Deus. Exatamente. Uma outra causa para a depressão vem o medo, que é aquele pavor, né, que está incontido, né? E aí vai fazer com que, aos olhos dos nossos adversários, né, nós sejamos pessoas impossibilitadas. E, naturalmente, possibilitados, né, a sermos perseguidos, né, a sermos ridicularizados, caluniados e, no caso, até mortos, né, em alguns casos até mortos. Né? Então, inclusive, esse é o quadro. Fio da espada. Ao fio da espada, como, né? Foram os mártires da igreja primitiva. Como é o caso de Tiago, né? O registro lá em Atos dos Apóstolos, né? Então, isso é também um quadro que pode levar a pessoa à depressão. E aí, em 1 Reis, ainda 19:10, né, vai dizer assim, Elias está dizendo, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram seus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar-me a vida. Agora, pastor Policarpo, o servo de Deus, a quem Deus trata como filho, chama de filho, detém a ele um cuidado especial, porque a Bíblia nos diz que nós somos detentores da graça especial de Deus. Isso vai muito mais além do que a graça que ele dispensa a toda a humanidade, né? Que é a chamada graça universal. Ficam assim em determinadas ocasiões, alguns, inclusive, como você bem citou, e os dados estatísticos mostram isso, chegam a tirar a própria vida. Nunca foi tão alto o índice de suicídio entre os evangélicos. Eu fico pensando aqui na situação daquele que não conhece a Deus, porque nós temos o Salvador, nós somos herdeiros das promessas de Deus. A nós é concedido o dom da vida eterna, não é? Nós temos na Bíblia
toda uma série de promessas e informações de que, né, vamos para o céu, enfim, aonde não haverá mais choro, nem morte, nem dor, nem morte, que é o último inimigo a ser vencido, como Sim. coloca Paulo lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 15. O que dizer, então, para as pessoas que estão vivendo nesse mundo sem essas promessas, sem a perspectiva espiritual, não é? Só com os olhos focados no que é temporal e que por isso mesmo é passageiro, né? Como diz o próprio apóstolo Paulo. Aí a recomendação, né, que nós daríamos, né, a partir da perspectiva de Deus, é de que realmente as pessoas devem se aproximar de Deus, né? Deus vai dizer lá em Jeremias, né, acho que é capítulo 19, né, que aquele que o buscar, né, de todo o coração será achado por ele, né? Então, o que está faltando é essa aproximação. As pessoas, né, devido a esse mundo, né, materialista, hedonista, consumista, essas coisas, acaba distanciando as pessoas de Deus. As pessoas não têm mais uma prioridade, não têm mais uma valorização à vida e, no caso, uma vida a partir daquilo que Deus concebe para o seu filho, né? Para aquele que se torna filho dele. Eu ainda gostaria aqui, Luiz Augusto, ainda de ressaltar até uma última causa, né, da depressão aqui, que são as angústias, né? Que são aqueles momentos difíceis que muitas vezes nós enfrentamos, né? Quando nós não temos uma saída, aí a gente tende a tristeza e a angústia. Muito, né? Machuca. Eu vou contar aqui um fato real, que eu até já contei na igreja. Já foi esse ano, né? Eu até falei lá na igreja, né, para os meus irmãos. Quando eu me percebi, eu estava há 4 dias dentro de uma rede. Quando eu me percebi, né, eu estava há 4 dias dentro de uma rede. Agora, essa percepção veio a partir de quem? Da minha esposa. Porque ela muito preocupada, orando e não entendendo aquilo que estava acontecendo. Quer dizer, entendendo o quadro, né, que eu estava vivendo, mas não entendendo ali o que estava realmente acontecendo comigo. Ela chegou simplesmente ali no punho daquela minha rede e ela balançou. Ela balançou assim e disse: levante-se. Porque eu não admito que um homem de Deus se entregue como você está se entregando. Levante-se. Coloque sua calça de educação física, coloque seu tênis, sua meia, sua camiseta e vamos caminhar. E aí isso tem nos ajudado muito. Até porque na caminhada nós estamos conversando, né? Então, a partir desse quadro, né, eu digo isso porque eu vivi, então assim, eu pude me erguer e pude também buscar mais ao Senhor. Porque o que falta na realidade, não menosprezando, né, a psicologia, a psiquiatria, não desprezando os tratamentos, como a gente diz, a ciência, mas assim, acima de tudo, a busca por Deus, né, buscar essa intimidade com o Senhor e não procurar, e não fugir dos problemas, não se esconder, não desistir, né? Como é que nós podemos enfrentar um quadro depressivo? Como é que podemos enfrentar? Primeiro, confiando firmemente no Senhor. É ter confiança no Senhor. Jesus vai dizer lá em Mateus 19, 26, ele diz assim: para os seres humanos, né, para os homens, né, isso é impossível. Algumas versões que dizem tudo é impossível, né? Mas para Deus tudo é possível. Então, nós temos que acreditar que nós servimos a um Deus que é soberano, né? Nós servimos a um Deus que é soberano, nós servimos a um Deus que nada ocorre sem a sua permissão. Nós temos o exemplo de Daniel. Daniel passa pela cova dos leões e logo em seguida, né, ele tem aquele encorajamento por Deus. Muitos homens passaram por situações difíceis e logo em seguida foram encorajados. Pedro foi encorajado para debater, né, com o Sinédrio, né, os chefes ali do Sinédrio. Elias se encontra também, o próprio Moisés, Daniel, eu já citei Daniel, né? Então muitos homens foram encorajados, né, por Jesus. O próprio Paulo também, aquela passagem lá de Atos 17, quando ele entra lá em Atenas, no Areópago, e começa a falar para os gregos e os filósofos gregos lá,
do Deus desconhecido, né? Ele disse, olha, eu sei que vocês têm até um altar ao Deus desconhecido. Pois é exatamente sobre esse Deus desconhecido que eu quero falar. Que eu vou falar. Ele é aquele que a todos dá a respiração e tal. Aí começou lá a exaltar o nome de Deus. E é interessante ali, né? Porque o capítulo 17, né, de Atos, você tem Paulo em Tessalônica, você tem Paulo em Atenas e tem Paulo em Bereia, né? Exatamente. E ali, em todo ele dá uma demonstração, né, do quanto ele foi encorajado pelo Senhor, sabendo o que viria, né, sobre a sua vida, mas nada disso o desanimou. É por isso que é importante confiar firme em Deus. Firmemente. Orar, né? Orar. E aí essa oração, né, Jeremias 29, né, só corrigindo, né, eu falei 19, mas é Jeremias 29, 12 e 13, que vai dizer assim, ó, então, Deus está falando, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Ou seja, a oração é uma arma espiritual muito forte, que tem sido desprezado por muitos crentes. Não têm orado. Infelizmente. Né? Eles não têm tirado aquela hora devocional, não têm tirado aquele momento para orar, para meditar, para memorizar a palavra e para aplicar a sua vida. Luiz, algo que tem nos ajudado muito, tem me ajudado muito, e eu creio que tem ajudado também alguns homens na igreja. Nós somos 6 que nos reunimos todas as segundas-feiras, que é o curso Cada Homem um Guerreiro. Ali, sabe, tem desafios tremendos ali, né, para aqueles 6 homens que estão comigo, e eu creio que quem está fazendo esse curso está sendo desafiado e ele tem nos ajudado muito, porque trabalha muito essa questão da hora devocional, memorização, aplicação da palavra, tudo, né? A gente vai ter que dar uma acelerada agora no tempo de conclusão, porque senão a gente leva o programa todo aqui conversando e realmente é bom você falar de Deus e tal, e analisar um assunto tão sério como esse a partir da perspectiva bíblica. Eu digo que, acima de tudo, me traz um grande prazer, uma alegria e um encantamento. Agora, quem passa por um estado de depressão, o pastor Policarpo, tende a ter autopiedade. Isso significa dizer, morre de pena de si mesmo. De si mesmo, Quando o indivíduo entra nessa situação e passa a ter pena dele, a chorar, inclusive, com pena dele, aí o negócio é sério. Isso precisa ser evitado. Precisa ser evitado, que a autocomiseração, né? O coitadismo, né? Sou vítima disso, daquilo, parece que o universo todo está conspirando. Conspira contra ele. Mas assim, Elias, né? Elias até, ele fala, né? Ele diz assim, quando ele acha, né, que só tinha ele, Israel, que era ali, né, combatente, fiel a Deus. Deus disse para ele assim, que tinha muito mais gente. Tinha mais, 7 mil, né? 7 mil, não é só você não, cara. Deus vai dizer assim, ó, em Israel 7 mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então, esse coitadismo, né, só tem o quê? Isso também leva o sujeito a se achar injustiçado, né? Sim, você chega para Deus e diz assim, poxa, eu trabalho para ti, faço tanta coisa e o resultado, a consequência na minha vida é isso. É sofrimento, é desprezo, é angústia, aí me lembro de Asaf, né? O Salmo necessidade. 73. Asaf, Salmo 73. Quando ele chega ali pelo verso 17. Invejou a prosperidade do ímpio. Quando ele chega ali pelo verso 17, aí muda a perspectiva. Até que, né, essa palavrinha muda tudo. Aí Deus fala com ele, né? Aí ele passa a ver a coisa com a perspectiva de Deus, do alto. Do alto, exato. E aí esse coitadismo, né, vai diluir aquele bem que a pessoa poderia fazer, né, poderia realizar. E aí Elias, né, passa por isso. E assim, um outro ponto, Luiz, aí é importante, é entregar a vida e o futuro a Deus. Jesus vai dizer lá em Mateus 11, 29 e 28, venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Vocês acharão descanso para a sua alma. Então, é necessário ter essa convicção de que Deus nos ama, de que Deus se importa conosco, que Ele nos fortalece, que Ele consolida a nossa fé e, principalmente, que nas circunstâncias desagradáveis Ele não vai nos abandonar. E esse convite de Jesus aí é para todos, né? Para todos. Sem distinção. Meu caro pastor Policarpo, prazer recebê-lo aqui. Desde já agradeço pela sua vinda e por tudo que nós pudemos absorver aqui na rica explanação que você fez a respeito desse tema. E quero deixá-lo aí à vontade para as suas considerações finais. Tá, eu vou fazer aqui uma leitura lá
falar de João, capítulo 14, mas antes eu gostaria de dizer, Luiz, que assim, para que a pessoa sentir que está entrando nesse quadro depressivo, é bom que ela procurar assim, fazer alguma atividade física. Isso tem me ajudado muito, né? Essa restauração, uma mudança de ambiente, se for possível, também vai ajudar. E também, assim, desenvolver esse bem-estar espiritual, né? Ter a certeza das palavras ali do salmista, né? Onde Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. 23:4. E aí eu gostaria apenas de concluir, Luiz, dizendo o seguinte: o Deus de Elias é o nosso Deus. Ele deu vitória ao profeta, ele também vai nos dar essa vitória. Deus não criou o ser humano para ele viver desanimado, angustiado. Deus não criou o homem para isso. Né? Não criou. Ele criou para que ele tenha uma vida saudável e para que ele seja bem-aventurado, né? Para que ele seja feliz. Então, João, capítulo, são apenas 3 versículos. Jesus diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. No verso 16 e no verso 18, Jesus diz assim: e eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Que esperança maravilhosa que nós temos, né? Essas palavras de Jesus que nos renova a cada tempo, a cada momento, né? Eu quero agradecer a Joelma pelo convite. Ela me fez esse convite na quarta-feira à tarde. Eu digo: Joelma, eu vou me sentar aqui, vou meditar aqui um pouco, vou dar uma pesquisada, né? Mas assim, foi um prazer, né? Poder abrir, sabe, para esse mês, né? Essa série de entrevistas sobre a questão da agradeço demais, Luiz Augusto, também, assim, pela forma como você conduziu, né? Até me auxiliando. A Zilanda e Letícia está ali fora. Letícia já foi. Já foi? É a Amanda. É a Amanda. Eu nem vi quando substituí. Amanda Martins. Então, que Deus abençoe a todos. Tenham uma boa tarde, um ótimo final de semana. E que Deus enche o coração de cada um dos seus filhos de muita alegria e paz. Amém. Obrigado, pastor Policarpo. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado.